Fala galera, então hoje a gente começa a primeira aula sobre ponteiros. Na verdade a aula de hoje não vai ser exatamente sobre ponteiros, a gente vai falar um pouco sobre endereçamento de memória e como as variáveis são endereçadas na memória. A gente vai começar um pouco falando sobre a memória RAM. A memória RAM nada mais é do que uma sequência de bytes, e a posição que um byte ocupa na memória é o endereço desse byte. Então vamos tentar visualizar a memória do nosso computador. Então a gente tem aqui a nossa memória, e a gente tem várias células. E aí a gente viu que cada célula tem o tamanho de 1 byte. E além disso, a gente tem que cada célula vai ter um endereço. Por exemplo, a primeira célula vai estar no endereço 301, a segunda célula vai estar no endereço 302 e por aí vai. E o C, a linguagem C, ela tem diversos tipos de dados. E o interessante é que cada tipo ele tem um tamanho de byte diferente. Ou seja, para a gente declarar uma variável do tipo char, o sistema operacional vai ter que alocar 1 byte para essa variável. Já um tipo int, o sistema vai ter que alocar 4 bytes para essa variável. E o double, a gente vai precisar de 8 bytes. Então vamos supor aqui que a gente tem um programinha em C e a gente declara uma variável do tipo char, chamada C. E quando eu declaro essa variável, durante a execução do programa, o sistema vai alocar 1 byte da memória para ela. E além desse byte alocado, esse byte vai ter o nosso endereço, que é o endereço 302, e a gente diz que 302 vai ser o endereço da variável C. Se eu atribuo um valor à variável C, vejam que naquele espaço foi adicionado esse valor. Então é mais ou menos assim que funciona o endereçamento, ou seja, cada variável vai ter um endereço e o valor que vai estar naquele endereço é o valor que eu atribuí a ela aqui. Então a gente supõe agora que a gente declara uma variável inteira e adiciona o valor 32 a ela. Então o sistema vai alocar 4 bytes. Pô, mas por que 4 bytes? Lembrem que o inteiro ele precisa de 4 bytes. E nesse espaço a gente vai colocar o valor 32. Tá, mas aí talvez tenha ficado uma dúvida na cabeça de vocês. É que a gente tem 4 endereços e a gente precisa de um deles para representar o endereço da variável A. E aí o que o sistema faz? Ele vai selecionar sempre o primeiro byte, o endereço do primeiro byte desses 4 bytes alocados. Então, nesse caso, o endereço da variável A é 305. Se eu atualizo o valor da variável A para A mais 10, ou seja, eu estou adicionando 10 ao valor anterior da variável A. Então, se antes tinha 32, agora vai ter 42. Ou seja, naquele mesmo espaço, eu atualizei o valor. Então era isso que eu queria falar na aula de hoje. Eu queria dar mais uma teoria sobre como é que funciona o endereçamento de variáveis. E na próxima aula a gente vê isso na prática. Então, vejo vocês na próxima aula.